Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlito Siqueira e este é o 6º vídeo da série Órfãos do VBA. Nesse episódio, nós vamos estudar o arquivo index.html, que é o que define o layout do nosso add-in. Vamos ver como isso funciona. Bom, vamos lá. Eu já estou com o Visual Studio Code aberto. Eu vou clicar em Arquivo, Abrir. Vou lá na pastinha onde está instalado o meu add-in e vou selecionar o arquivo index.html. Se você já conhece HTML, fique à vontade para pular esse vídeo. Se não conhece, fica aí que eu vou dar uma geral no código. Claro que isso não vai ser suficiente para você aprender HTML. Longe disso. Aliás, é muito importante que você procure outras fontes de informação para aprender as tecnologias envolvidas na criação de add-ins. Eu recomendo que você dê uma olhada lá no W3 Schools. Lá tem muito material sobre HTML, XML, CSS e JavaScript. Para fazer o básico, dá para usar os templates que eu vou te passar no decorrer dessa série. Mas se você pretende fazer desenvolvimento mais sério, em nível profissional, vai precisar aprofundar um pouco seus conhecimentos nesses temas. Bom, vamos lá. Essa primeira linha indica que esse é um documento HTML. Existem outras formas de fazer essa declaração, mas nós vamos ficar com o jeito mais simples, que é esse aqui. Diferente do XML, o HTML tem um conjunto de tags pré-definido. A primeira delas é essa aqui, HTML. Essa tag demarca o início do conteúdo da página. Ela é a raiz do documento. Tudo o que segue está contido no grupo demarcado por ela. Mais abaixo, nós vemos uma tag head. Essa tag demarca o início de um grupo que define o cabeçalho do documento. A primeira informação de cabeçalho é o título do documento. O que eu colocar aqui vai aparecer na barra de título do browser quando essa página estiver sendo visualizada. No caso dos add-ins, isso não vai ficar visível, mas é bom definir para manter as coisas no padrão. Um recurso legal do Visual Studio Code é esse aqui. Se você colocar o ponteiro do mouse sobre uma palavra-chave, ele abre uma janelinha pop-up com a definição daquele item. Isso funciona para a maioria dos tags HTML. Logo abaixo do título, nós vemos uma tag meta. A tag meta funciona meio que como um coringa. Essa daqui, por exemplo, está definindo o charset desse documento. Quando a página for aberta no browser, isso vai indicar qual mapa de caracteres ele deve usar para exibir o conteúdo. Você já deve ter acessado alguma página em que caracteres acentuados apareciam todos cagados. Pois é para evitar esse tipo de coisa que a gente precisa definir um charset. Mais abaixo, nós vemos uma série de tags meta utilizando um atributo HTTP equiv. Os valores desses atributos são instruções para o browser. Eles não fazem parte do conteúdo da página em si. Cada browser pode interpretar seus próprios identificadores. Se o browser não reconhecer o conteúdo de um HTTP equiv, ele vai simplesmente ignorar. Esse bloquinho verde aqui embaixo é um comentário. O que estiver entre os marcadores menor, exclamação, traço, traço e traço, traço, menor, vai simplesmente ser desprezado pelo browser no momento de interpretar o conteúdo do documento. Como você deve ter notado, isso possibilita a escrita de comentários em múltiplas linhas sem precisar ficar abrindo marcadores para cada uma delas. Depois, nós vemos uma sequência de tags meta com atributos diferentes no HTTP equiv. Cada browser implementa coisas de um jeito, e como nós não sabemos qual browser o usuário vai utilizar, nós somos obrigados a escrever a mesma coisa várias vezes, só que de formas diferentes. Aqui estão escritas todas as formas possíveis de informar ao browser que ele não deve guardar essa página no cachê. Cada um vai interpretar a sua e desprezar as demais. Vai se acostumando. Desenvolver para a web tem dessas coisas. Mais à frente, eu tenho uma linha de comentário seguida de duas tags link. Esse link não é o mesmo link que aparece nas páginas para a gente clicar. Esse link está informando ao browser que essa página depende de um conteúdo que está em outro endereço. Nesse caso, nós estamos estabelecendo uma relação com dois style sheets, que são as folhas de estilo do Office Online. Nós vamos precisar dessas folhas de estilo se quisermos que os controles do nosso add-in, como botões de comando, caixa de texto, combo, apareçam com o mesmo padrão visual do Office Online.
Isso não é obrigatório, mas vai contar pontos no processo de aprovação se você quiser subir o seu add-in para a Office Store. Depois, eu vou carregar a folha de estilos do meu add-in. Nós podemos usar as nossas próprias folhas de estilo para formatar controles específicos criados por nós e para apresentar conteúdo com um visual diferenciado. No caso desse add-in, eu usei uma folha de estilo bem simplesinha só para definir a cor de fundo e a borda da área que ele vai ocupar quando for anexado na planilha do Excel Online. Agora vem a parte que começa a especificar os recursos de código. Nós vamos fazer a ligação do nosso script com os motores do jQuery e do Office Online. Isso é feito através da tag script. Essa tag pode ser usada de duas formas. Nós podemos abrir uma tag script e começar a escrever o nosso próprio código, ou nós podemos abri-la e indicar onde está o arquivo de código que deve ser carregado junto com a nossa página. Nesse caso, nós estamos usando a segunda opção. O jQuery é um facilitador. Da mesma forma que cada browser implementa seus próprios identificadores HTTP Equiv, que nós vimos lá em cima, cada um pode implementar o JavaScript de uma forma diferente. A linguagem é a mesma, mas o jeito de escrever alguns comandos varia de browser para browser. Os comandos básicos do JavaScript certamente vão ser os mesmos em todos eles, mas há recursos que cada um implementou de um jeito diferente. O jQuery existe para acabar com essas diferenças. Ao invés de conversar com o browser, você conversa com o jQuery, e faz isso sempre da mesma forma. Ele se vira para fazer as coisas acontecerem independente do browser que o usuário estiver utilizando. Foi esse cara que contribuiu para o boom do JavaScript, que hoje está em 6º lugar no mundo em número de usuários e continua crescendo. A API do Office é essencial para o funcionamento do nosso add-in. Sem ela, nada seria possível. É através dos recursos dela que nós vamos conseguir interagir com os documentos do Office Online, seja para Excel, Word, PowerPoint ou Outlook. E, finalmente, vemos uma última tag script que vai servir para carregar o nosso código. Perceba que ela não especifica a pasta onde está o script. Quando eu faço isso dessa forma, o browser sabe que deve procurar o script na mesma pasta onde esse arquivo HTML estiver. E isso conclui o bloco de cabeçalho do nosso arquivo HTML. Agora começa um outro bloco, Body, onde eu vou definir o corpo do meu add-in. Pode-se dizer que esse bloco tem a mesma função de um formulário no VBA. A diferença é que no VBA nós criamos formulários de forma visual, arrastando e soltando controles. Aqui nós definimos tudo no código. Pode parecer meio assustador no começo, mas você vai ver que não tem muito segredo. O nosso formulário começa com uma tag div. Essa tag é usada para agrupar coisas. Ela funciona como uma caixinha, uma área retangular onde eu posso aninhar diversos controles. Esse parâmetro class que você vê aqui vai servir para identificar essa div na hora de aplicar nela um estilo visual. Nós vamos falar mais disso quando estivermos vendo as folhas de estilo. Bom, o primeiro componente que eu vou colocar no meu formulário vai ser um parágrafo de texto. Ele funciona como um label lá dos formulários do VBA. Um parágrafo de texto é delimitado pela tag P. Logo depois do P, eu coloquei uma tag strong. Essa é uma tag de formatação que indica que o texto que estiver contido nela deve aparecer em destaque, nesse caso, em negrito. Nós vamos ver mais sobre formatação de controles mais à frente. E aqui dentro vem o texto que eu quero exibir. Você deve estar se perguntando, tá, você definiu um parágrafo de texto, mas onde é que ele vai aparecer? Em que lugar o browser vai começar a escrever esse parágrafo? Ele vai aparecer alinhado à esquerda, à direita, centralizado, de cabeça para baixo? Pois é, essa é uma das muitas perguntas que você vai fazer quando estiver aprendendo a mexer com web. É por isso que eu insisto que você procure outros materiais para ir se aperfeiçoando. Nesse caso aqui, o parágrafo vai aparecer centralizado, mas é porque eu especifiquei isso na folha de estilos. Nós vamos ver isso mais à frente. Depois, eu vou criar um botão de comando que vai disparar a execução da nossa macro, se é que eu posso chamar assim. Para criar um botão de comando, eu uso a tag button. Esse botão vai aparecer logo abaixo do parágrafo de texto que eu criei ali em cima. Como é que eu sei disso? Porque esse é o padrão do HTML. Se você não definir um posicionamento especial, ele vai criando as coisas uma embaixo da outra.
Aliás, essa é uma das maiores dificuldades do HTML, fazer as coisas aparecerem no lugar que você quer. E pior, fazer isso aparecer igual em todos os browsers. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos continuar. A tag button tem um atributo ID. Esse ID vai ser útil no momento de vincular código a esse botão. Um ID precisa ser único. É o mesmo que acontece com os nomes dos controles no VBA. Você não pode ter dois controles com o mesmo nome. Aqui, você não pode ter dois controles com o mesmo ID. Depois, nós vemos um atributo class. Como eu disse antes, class serve para identificar o estilo visual de um controle. Nesse caso, o estilo visual do botão será MS-Button, que diz que ele deve ser desenhado com o mesmo estilo de botão do Office Online, utilizando as folhas de estilo do Office que foram declaradas lá em cima. Por último, nós temos o texto do botão. Isso é o que vai aparecer escrito nele quando ele for desenhado. Aí eu tenho o fechamento da tag div e isso encerra a definição do bloco de controles do meu formulário. Aqui embaixo tem o fechamento do body e logo em seguida o fechamento do HTML. E é isso. Essa é a estrutura básica da página principal de um add-in de conteúdo para Excel Online. Perceba que isso só define a parte visual da coisa. O comportamento nós vamos ver no próximo vídeo, depois que falarmos um pouquinho sobre as folhas de estilo. Espero você. Um abraço.